Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos do curso Superação. Hoje a gente vai finalizar a nossa disciplina de Direitos e Garantias Fundamentais. Vamos fazer um gancho com o finalzinho da aula passada, para a gente fazer uma comparação aqui de duas convenções que tratam sobre a tortura, mas que as bancas costumam cobrar aí misturando os conteúdos de uma e de outra, as peculiaridades de uma e de outra, e aí a gente vai fazer uma breve análise comparativa aqui das duas, vamos ver a nossa lei de tortura, a lei vigente, e aí finalizamos a nossa disciplina de Direitos e Garantias Fundamentais. Lembrando que estamos à disposição para que vocês coloquem lá na plataforma todas as dúvidas que vocês vierem a ter, sobre qualquer questão que a gente resolveu aqui ou sobre qualquer tópico que vocês venham a ter dificuldade, ok? Então, sem maiores delongas, eu vou colocar aqui na nossa telinha para a gente ver juntos. Vejam que aqui eu fiz até a observação inicial, que essa convenção que consta no edital contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, ela não deve ser confundida, com essa Convenção Interamericana para prevenir e punir a tortura, porque existem peculiaridades, que tem em uma e não tem na outra. Então, por isso, elas não devem ser confundidas. Então, aqui eu trouxe para vocês, antes da gente ingressar no nosso tema propriamente dito, eu trouxe um breve comparativo das duas convenções. Então, na ótica da Convenção das Nações Unidas, vejam que uma é a Convenção Interamericana, e a outra, ela é uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas. Então, só para que vocês fiquem aqui atentos. Nessa ótica da Convenção das Nações Unidas, o elemento subjetivo, o dolo, a tortura culposa, ela não é punível. Finalidade específica: obter confissão, informação ou ainda como forma de punição ou discriminação, que aí seria a questão do dolo específico. A modalidade de omissão, ela não está prevista nessa convenção. O sujeito ativo é o agente público ou particular agindo em caráter oficial ou ainda por instigação, consentimento ou aquiescência do agente público. Prestem atenção nessas nomenclaturas que a banca costuma cobrar bastante. Então, para a Convenção da ONU, a presença do funcionário público como sujeito ativo, ela é obrigatória. O ato deve causar dor ou sofrimento agudo, físico ou mental. Se vocês forem fazer uma leitura das duas, vocês vão ver que elas são realmente bem similares. Só que na Convenção Interamericana, na Convenção Interamericana, assim como na das Nações Unidas, a tortura culposa também não é punível, Não há finalidade específica. A modalidade de omissão, ela está prevista na convenção. O sujeito ativo, ele vai ser empregados, desconsiderem aqui, que ficou fora de formatação, empregados ou funcionários públicos que, no exercício de sua função, ordenem a prática de ato de tortura ou ainda instiguem ou induzam a ele, cometam-no diretamente ou podendo impedi-lo, não o façam. Então, vejam que nessa parte do sujeito ativo começam de fato as diferenças, e aqui existe um desdobramento, em dois tipos de sujeitos.
Sujeito também são aquelas pessoas que, por instigação dos funcionários ou empregados públicos em apreço, ordenem sua prática, instiguem ou induzam a ela, cometam-no diretamente ou nele sejam cúmplices. Portanto, para a Convenção Interamericana, o particular ele pode ser sujeito ativo de tortura sem que esteja em concurso com um agente público. O ato ele pode ou não resultar em pena ou sofrimento físico ou mental. Também configura tortura o ato que anule a personalidade da vítima ou diminua sua capacidade física ou mental, mesmo que dele não decorra qualquer dor física e psíquica. Então, achei bem legal, né? Achei bem legal esse esquema com as diferenças, né? Com as comparações das convenções. Ok, pessoal? Então, aqui a gente já entra na nossa primeira questão, depois de ver essas diferenças, né, que eu considero aí bastante importantes para que vocês não caiam na casca de banana colocada aí pelas bancas, ok? Então vejam que questão de 2022, extremamente recente, ok? O funcionamento do Comitê contra a Tortura foi expressamente estabelecido pela primeira vez. E aí vamos para as nossas alternativas. No protocolo facultativo, a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, em resolução do Conselho Econômico Social da ONU, em resolução do Conselho de Segurança da ONU, em Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. E aí eu trouxe essa questão, né, propositadamente para vocês, e aí a nossa assertiva é a letra E, é a convenção que a gente está agora estudando, para que vocês observem, né, que aí é mais uma diferença, inclusive, das duas, que não foi na Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura que se criou esse Comitê contra a Tortura, né, caso a prova venha aí a cobrar em alguma assertiva, e sim a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, que é a que a gente está estudando no presente momento, né? E essa peculiaridade do comitê ela é importante porque eu pude observar em diversas, vou colocar aqui até em tela cheia, para que vocês consigam verificar melhor, essa parte do comitê, por ser algo bem específico, eu consegui observar em diversas questões de prova, né, esse comitê sendo cobrado aí pelas bancas. Portanto, eu trouxe esse artigo 17 da Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos e degradantes para que a gente possa fazer a leitura juntos, né? Portanto, constituir-se-á um comitê contra a tortura que desempenhará as funções descritas adiante. Portanto, o comitê será composto, comecem a observar esses grifos que a gente está fazendo, né? Porque todos esses grifos que eu chamo a atenção de vocês é porque eu já verifiquei em diversas questões, né, a cobrança dessas peculiaridades. Então, o comitê ele será composto por 10 peritos de elevada reputação moral e reconhecida competência em matéria de direitos humanos, os quais exercerão suas funções a título pessoal. Os peritos, vejam que serão eleitos pelos Estados partes, levando em conta uma distribuição geográfica equitativa e a utilidade da participação de algumas pessoas com experiência jurídica. Então, bastante atenção a esses detalhes.
Os membros do comitê serão eleitos em votação secreta. Vejam que a votação será secreta dentre uma lista de pessoas indicadas pelos Estados-partes. Cada Estado-parte pode indicar uma pessoa dentre os seus nacionais. Os Estados-partes terão presente a utilidade da indicação de pessoas que sejam também membros do Comitê de Direitos Humanos, estabelecido de acordo com o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e que estejam dispostas a servir no Comitê contra a Tortura. Os membros do comitê serão eleitos, vejam, em reuniões bienais dos Estados-partes e vejam que convocadas pelo secretário-geral das Nações Unidas. Então, o secretário-geral das Nações Unidas é que convoca para essas reuniões bienais, nas quais o quórum será estabelecido por 2/3 dos Estados-partes. Serão eleitos membros do comitê os candidatos que obtiverem o maior número de votos e a maioria absoluta dos votos dos representantes dos Estados-partes presentes e votantes. Então, a maioria absoluta tanto dos presentes quanto dos votantes. A primeira eleição se realizará no máximo 6 meses após a data de entrada em vigor da presente convenção. Ao menos 4 meses antes da data de cada eleição, o mesmo secretário-geral, das Nações Unidas enviará uma carta aos Estados-partes para convidá-los a apresentar suas candidaturas no prazo de 3 meses. O secretário organizará uma lista por ordem alfabética de todos os candidatos assim designados, com indicações dos Estados-partes que o tiverem designado e comunicará aos Estados-partes. Ok, pessoal? Os membros do comitê serão eleitos para mandato de 4 anos. Então, vejam aí que o mandato ele é de 4 anos. Poderão, caso suas candidaturas sejam apresentadas novamente, ser reeleitos. No entanto, o mandato de 5 dos membros eleitos na primeira eleição expirará ao final de 2 anos. Imediatamente após a primeira eleição, o presidente da reunião a que se refere o parágrafo 3 do presente artigo indicará por sorteio os nomes desses 5 membros. Se um membro do comitê vier a falecer, a demitir-se de suas funções ou por outro motivo qualquer não puder cumprir com suas obrigações no comitê, o Estado-parte que apresentou sua candidatura indicará entre seus nacionais outro perito para cumprir o restante de seu mandato, sendo que a referida indicação estará sujeita à aprovação. Vejam que existe essa peculiaridade de obrigatoriedade da aprovação da maioria dos Estados-partes. Considerar-se-á como concedida a referida aprovação, a menos que a metade ou mais dos Estados-partes venham a responder negativamente dentro de um prazo de 6 semanas, a contar do momento em que o secretário-geral das Nações Unidas lhes houver comunicado a candidatura proposta. E, por fim, correrão por conta dos Estados-partes as despesas em que vierem a incorrer os membros do comitê no desempenho de suas funções no referido órgão. Então, vem aqui comigo na tela, fiz questão de fazer essa leitura do artigo 17 com vocês, em razão de ter verificado ela em diversas questões de bancas de concurso que cobram esse tema, tendo em vista que o comitê ele possui diversas peculiaridades. Então, fiquem bastante atentos a esses grifos que a gente vem fazendo, batendo mais uma vez na tecla sobre a necessidade de vocês, caso o Vademecum não preveja determinados diplomas legais, que vocês imprimam esses diplomas, que vocês
grifem, porque fica de fato muito mais fácil para vocês fixarem. Deixa eu só colocar aqui, para que vocês fixarem, né, o que está exposto, ok? Então, sem maiores delongas, vamos para mais uma questãozinha aí de prova, também de 2022, Vejam que sempre que eu posso, eu trago questões extremamente recentes, atualizadas. Então, mais uma aí de 2022. A Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes foi incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto 40, de 15 de fevereiro de 91. Tal convenção prevê que cada Estado-parte tomará medidas eficazes de caráter legislativo, administrativo, judicial ou de outra natureza, a fim de impedir a prática de atos de tortura em qualquer território sob sua jurisdição. Portanto, de acordo com a Constituição da República e o entendimento do STF, a mencionada convenção possui status de... E aí também fiz questão de trazer, né, porque já fica como objeto de estudo, para que vocês saibam qual é o posicionamento tanto da Constituição quanto do STF acerca dessa convenção que a gente está estudando, ok? Portanto, emenda constitucional, norma supralegal, sendo certo que uma das formas atuais de combate à tortura é a determinação de diminuição da letalidade policial, conforme condenação do Brasil na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no chamado caso Gudiel Álvares. Norma supralegal, sendo certo que uma das formas atuais de combate à tortura é a adoção da audiência de custódia, que fundamenta-se em tratados internacionais ratificados pelo Brasil, como o Pacto de São José da Costa Rica e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Então, essa será a nossa resposta, né? Esse será o nosso gabarito. E aí, sem me aprofundar nessa questão, né, que ela é relativa à disciplina de direito constitucional, e a gente já está realmente com o nosso tempo bastante apertado, mas que vocês saibam, né, em resumo, que a norma supralegal, ela é uma norma que está acima das leis e abaixo da Constituição Federal vigente. Então, chamo aí bastante atenção, ok, pessoal, para o entendimento não só da Constituição Federal, mas do STF, acerca do status da Convenção em estudo, ok? À luz da Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, internacionalmente, o crime de tortura só pode ser cometido por... E aí lembrem, né, daquela análise que a gente fez logo no início da aula sobre as duas convenções, né? Nosso gabarito aqui vai ser a letra E, né, o funcionário público, e vejam que aqui a gente já tinha, né, colocado a questão do funcionário público, né, nessa, muito importante que vocês revejam, né, revejam aí esse nosso quadrinho de estudo, porque essa questão do sujeito ativo, ela é constantemente cobrada pelas bancas, né, nos concursos que cobram essa disciplina de direitos e garantias fundamentais. Sobre a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanas ou degradantes, considere as seguintes afirmativas. E aqui eu trouxe para vocês também de forma proposital, vejam que eu escolhi as questões a dedo, né, porque é impossível que a gente faça a leitura de todos esses diplomas legais que a gente está vendo aqui nas aulas, certo?
Então, eu peguei as questões que eu considero realmente mais importantes, né, com peculiaridades mais diferentes que podem aí ser cobradas pelas bancas, ok? Então, deixa eu só colocar aqui de novo para a gente ficar com a telinha aqui. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a prescritibilidade da reparação de danos morais e ou materiais decorrentes de violação de direitos fundamentais, violação esta perpetrada durante o regime militar. A declaração prestada sob tortura não poderá ser invocada como prova em qualquer processo, exceto contra uma pessoa acusada de tortura como prova de que a declaração foi prestada. O termo tortura designa qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são infligidos intencionalmente, prestem atenção, né, nos verbinhos, a uma pessoa a fim de obter dela ou de uma terceira pessoa informações ou confissões. Cabe às Nações Unidas assegurar que todos os atos de tortura sejam considerados crimes segundo a legislação penal dos Estados-membros. Portanto, aqui ele vai pedir a alternativa correta, nosso gabarito, né? Perdão aqui, minha gente. Às vezes esse lapisinho, nosso gabarito será a alternativa B, né? 2 e 3 verdadeiras. Portanto, a declaração prestada sob tortura não poderá ser invocada, ok? Exceto, e aí muito importante, contra uma pessoa acusada de tortura como prova de que a declaração foi prestada. Então, apenas nesse caso, né, que irá beneficiar aí a pessoa, ela pode ser utilizada. O termo tortura designa qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são infligidos, vejam que intencionalmente, a uma pessoa a fim de obter dela ou de uma terceira pessoa informações ou confissões. Ok, pessoal? Então, muita atenção a essas casquinhas de banana e a esses termozinhos que, se a banca retirar, tornam a assertiva incorreta, ok? Conforme prevê a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, não são considerados como tortura, dores ou sofrimentos. Então, na realidade aqui, ele quer a assertiva incorreta, né? A que não corresponde naquele conceito de tortura que inclui aí dor ou sofrimento. Então, não são considerados como tortura, dores ou sofrimentos que sejam consequência unicamente de sanções legítimas ou que sejam inerentes a tais sanções ou delas decorram produzidos por agentes públicos com o intuito de obter informações essenciais para a segurança nacional, saúde ou vida de um número indeterminado de pessoas, esgotadas outras alternativas, de natureza mental, moral ou psicológica, produzidos em meio a situações de conflito deflagrado ou emergência pública, decorrentes de condições inadequadas de encarceramento, ainda que sistemáticas, graves e maciças, produzidas em contextos de dominação, quando diretamente relacionados com a violência estrutural baseada na idade, gênero e etnia. Nosso gabarito é a alternativa A, né? E por que eu acho legal? Porque vocês podem considerar todos esses outros, né, como corretos.
como situações que causam dores ou sofrimentos físicos, ok, pessoal? Então, não são consideradas, como bem prevê no texto da Convenção, aquelas que sejam consequência unicamente de sanções legítimas ou que sejam inerentes a tais sanções ou delas decorram. Então, essa é a excepcionalidade prevista na própria Convenção. Todos os demais são considerados, sim, como tortura, dores ou sofrimentos. Então, vocês já façam a leitura agora novamente das outras assertivas, né, considerando as mesmas como corretas. Ok, pessoal? Então, finalizando essa questão da convenção, né, vem aqui comigo na tela, a gente agora vai ingressar, né, no nosso próximo tema e último tema, que é a lei de tortura ora vigente. Vejam que existem, né, aí 3 diplomas legais, basicamente, que tratam sobre tortura, e cada um com as suas peculiaridades, né? Tem a convenção propriamente dita, que ela visa, né, inibir a questão da tortura. Tem essa que engloba não só a tortura, como os outros tratamentos desumanos e degradantes, e nós temos a nossa própria lei que fala sobre tortura, e que vocês vão ver, vão verificar que aí nesse caso já existem outras peculiaridades diferentes das previstas nas convenções que a gente já estudou aqui. Então, deixa eu só colocar aqui na telinha, colocar aqui em tela cheia o nosso próximo tema, que vai ser a Lei 9455 de 97, que define os crimes de tortura e dá outras providências. Vejam que é uma lei, de certa forma, recente, né? Tendo em vista que a nossa Constituição ela é de 88, né? Essa lei específica que define o crime de tortura, ela vem aí quase 10 anos depois. Então, vejam que, de certa forma, é recente. E aqui, nossa primeira observação, já para adentrar no nosso tema novo, é a questão do sujeito ativo. Como eu disse para vocês, as bancas gostam muito de cobrar essa questão do sujeito ativo do crime de tortura. Então, o sujeito ativo, no caso da lei em comento que a gente vai estudar, ela pode ser qualquer pessoa, diferente da Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis ou degradantes que a gente estava vendo agora, que prevê a figura do funcionário público ou outra pessoa no exercício de funções públicas ou por sua instigação ou com seu... Perdão, pessoal, deixa eu só beber uma aguinha. Ou com seu consentimento ou aquiescência. Então, a primeira grande diferença, né, da lei de tortura para as outras convenções que a gente estudou, essa questão do sujeito ativo, né, que nesse caso pode sim ser qualquer pessoa. E aí eu trouxe esse gráficozinho para que fique, vou colocar aqui em tela cheia, porque está cortando, para que fique mais claro para vocês sobre o conceito de crime de tortura. Então, a gente divide esse conceito de crime de tortura em 2 partes, sendo a primeira parte constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa em razão de discriminação racial ou religiosa. Então, vejam que nesse primeiro inciso,
esse constrangimento, né, ele causa um sofrimento físico ou mental, buscando essas 3 finalidades aqui que a gente constou no nosso gráfico. Já a segunda parte, submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma, aí vejam que aqui já é outro objetivo, forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Então, eu vou dar apenas uma pausazinha aqui nesse nosso bloco, que a gente já passou dos 30 minutos para que o bloco não fique tão extenso, e voltamos já já com o nosso segundo bloquinho da aula de hoje. Ok, pessoal? Até já!